Não sei se os irmãos se dão conta que cada vez que a gente faz algo na igreja, algo para o irmão, nós estamos servindo a santos. Santos de Deus que estão recebendo o seu serviço. E o coração do Pai se alegra imensamente. Eu lembro que quando nós começamos a igreja, um lugar muito pequenininho, que nós só usávamos no domingo. Eu chegava mais cedo com meu esposo. E eu me lembrava que naquele lugar, que tinha sido usado durante a semana, por uma empresa, estava sujo. Os banheiros estavam sujos. E eu me lembrava dos santos. E eu dizia, Senhor, eu estou nesse lugar para servir a santos. Pessoas que são compradas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. E eu entrava naquele banheiro, queridos, com uma paixão tão grande de fazer aquilo que eu ia fazer ali. Eu ia tirar o lixo e eu ia limpar tudo aquilo. Com uma paixão tão grande. Porque eu sabia que Deus ia trazer algumas pessoas naquele lugar. Alguns santos de Deus. A palavra de Deus nos chama de santos, separados do mundo para Ele. Pessoas de propriedade exclusiva de Deus. E quando eu me lembrava de vocês, queridos, os santos de Deus, meu coração se enchia de uma paixão por fazer aquilo. E eu lembro que meu pastor pegava o aspirador, e eu estava no banheiro limpando, e ele estava aspirando aquele lugar. E quando os nossos olhares se cruzavam, existia um fogo de Deus no nosso coração. Porque nós sabíamos que vidas iriam entrar ali também. E serem arrancadas de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Sabe, quando eu nasci de novo, eu tinha 14 anos de idade. E eu tinha uma noção, pelo Espírito, da obra de Deus, quando arranca alguém do império das trevas. E eu ia para os cultos, como todos nós estamos aqui, com uma disposição tão grande de trabalhar. Eu tinha 14 anos, quando eu conheci Jesus, o rei de Salém. E eu sentava para assistir o culto, e eu era uma menina de 14 anos. Mas eu orava por aquele lugar. Eu sabia que eu estava ali para servir. Sabe, queridos, eu não tinha nenhum cargo e nenhuma função naquele lugar. Mas eu tinha um espírito que queimava dentro do meu coração. Então eu não ia para assistir o culto, eu ia para servir. Eu ia para entregar ao Senhor minha adoração. Eu ia para louvar o seu nome, sabendo que naquele lugar, Deus ia usar o meu coração e a minha intercessão para salvar vidas. E quando o pastor começava a fazer apelo, né, para que as pessoas recebessem a Jesus, eu começava a orar um versículo que diz assim, que o diabo, o nosso adversário, cega o entendimento do incrédulo para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. E aquele versículo saltava no meu coração tão fortemente que eu dizia, Senhor, quebra agora a cegueira espiritual que o inimigo de Deus está produzindo nesses corações para que eles te vejam. E eu orava continuamente o que estava nas Escrituras, Senhor, tira a cegueira espiritual. É possível que aqui nesse lugar existem algumas pessoas que estão cegas, porque o diabo tem proporcionado uma cegueira espiritual. Então, quando entra num lugar como esse, só pensa na religião, porque a minha religião é aquela ou é aquela outra, e perde o encontro que Deus quer ter com você e comigo. O rei de Salém está nesse lugar. O rei de paz, o rei de justiça, o rei de Salém tem caminhado aqui entre nós. Ele passou por você, eu não sei se você sabe que ele passou por você. E quando ele passa, toda a margem do rio vai se enchendo de vida. É como água. Sabe quando a água vai entrando num lugar? Você não consegue derramar um balde de água e a água ficar só ali naquele lugar. Ele vai se espalhando e ele vai entrando e ele vai molhando esse lugar. Então, quando você chegou aqui, você chegou para ter um encontro com o rei de Salém. Eu não sei se você tem noção do que significa isso, mas Deus proporcionou nessa manhã que você fosse encharcado pelo rei de Salém, por essa água viva, que por onde passa traz vida. E ele tem caminhado aqui entre nós. Ele tem passado por você. Ele tem tocado em você. E o que é que pode fazer você passar por essa manhã como se fosse uma manhã qualquer e não ser encharcado
pela água viva que é o Senhor. Deus está nesse lugar, queridos. Não está nesse lugar porque aqui é um lugar onde as paredes são santas. Ele está nesse lugar porque Ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria lá. E Ele está aqui. Ele tem passado por você. Ele tem recebido a adoração da sua noiva. Ele tem soprado nesse lugar. E se você ainda não percebeu a presença dEle, eu quero que você, todos os que perceberam e os que ainda não perceberam o mover das águas aqui, que baixe a sua cabeça. Agora, eu quero fazer uma oração por você, meu amado, minha amada. Porque eu não quero que essa seja uma manhã perdida na sua vida. Onde você poderia estar fazendo qualquer coisa, qualquer atividade. Onde você poderia estar ganhando dinheiro lá fora, com algum trabalho. Deus trouxe você aqui porque Ele quer ter um encontro com você. O rei de Salém está nesse lugar. O príncipe da paz, o rei de justiça. Aquele que deu sua vida, que entregou o seu amor, a sua herança, a sua graça, para que nós recebêssemos a água viva no nosso coração. Essa paz que excede todo o entendimento, que até hoje você tem buscado em tantas coisas, em tantas realizações, em casamento, em filhos, em dinheiro, em poder, em beleza, e você não tem encontrado essa paz. O rei de Salém está aqui nessa manhã, para derramar sobre você uma água, aquela água que você tem ansiado tanto por ela. Tanto, tanto, tanto. Ela machea cante, ela droia chama da candere labaia droia setamaia. Senhor, eu estou na tua presença junto com os meus irmãos aqui, com todos os queridos que estão nesse lugar, para interceder pela tua igreja. Nessa manhã, Senhor, nós viemos com muitos pensamentos distintos para esse lugar. Talvez alguns de nós não vieram com o sentido de adorar, de prestar cultos e de adorar o teu nome. Mas nesse momento, Senhor, nós queremos mudar o nosso coração. Espírito abaixo-se. Vem sobre nós, Senhor. Derrama da tua unção, do teu poder, da tua capacitação, da tua graça, da tua água viva que limpa as nossas almas, purifica o nosso coração, desagrava os nossos ouvidos, nos dá capacitação para ouvir a tua voz e entender o que o Senhor quer falar conosco. Nós nos abrimos a ti, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Rei de Salém, Senhor dos senhores. Repreendemos todo impedimento espiritual maligno que possa nos impedir de escutar a tua voz. Esse lugar te pertence, Senhor. O centro desse lugar é teu. Não há outro que vai ser adorado aqui, Senhor. Nenhum homem, nenhum ser vai ser adorado aqui, somente o Senhor. Por isso, o Espírito sopra sobre nós nessa manhã. Sopra, Senhor. Penetra no coração mais duro que o Senhor consiga ver aqui nesse lugar. Quebra a frieza da alma, o racionalismo que destrói a nossa aproximação de Ti. Nos faz ter um culto racional e não racionalista. Um culto onde a Tua presença brilha, Senhor, mais do que qualquer outra coisa. Nós te bendizemos, querido Senhor, e damos a Ti toda a glória, todo o louvor e toda a majestade, no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim, em Gênesis 14, 21, o rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Vamos ler comigo esse versículo? O rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Sabe, querido, no mundo que nós vivemos, cada vez mais bens, tesouros, riquezas, têm sido muito mais valorizados do que pessoas. Cada vez que a gente entra numa situação que a gente poderia escolher as pessoas, ou escolher as riquezas, a nossa tendência natural é escolher as riquezas. Se eu for perder alguma coisa por sua causa, eu prefiro ficar com as coisas em vez de ficar com você. Se eu vou ter alguma desvantagem financeira no meu negócio, eu prefiro ficar sem a sua amizade e ficar com a minha vantagem financeira. Se eu tiver de perder algo, eu perco você, mas eu não perco algo. E é interessante que nós vamos ouvir hoje uma história que talvez você tenha lido. Mas Deus tem me chamado a atenção para esse versículo especificamente que a gente acabou de ler, porque tem sido uma armadilha e uma cilada terrível do inimigo para nos afastar da verdadeira riqueza, do Deus verdadeiro, aquele que enche a nossa alma e que dá sentido à nossa vida. No capítulo 14 de Gênesis, nós temos a história de Abraão. Gênesis fala muito sobre a história de Abraão.
E Abraão nós já conhecemos, verdade? Temos ouvido muito sobre Abraão. E eu quero que você acompanhe essa leitura. Diz assim, Gênesis capítulo 14, verso 1. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Sember, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Aqui existiam 4 reis que estavam entrando em guerra contra 5 reis. E aí, 12 anos eles estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano eles se rebelaram. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Versículo 11 diz assim: os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu, que vivia próximo dos carvalhos de Mamre, o amorreu. Quando Abraão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou. Recuperou todos os bens, trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e os restantes dos prisioneiros. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isso é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Na versão revista corrigida, eu achei muito interessante esse versículo e eu fiz questão de anotar ele aqui, para que a gente entendesse um pouco mais esse trecho, que diz assim: e o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Aqui estava vendo uma situação bem forte, bem impactante para o coração de Abraão. Abraão saiu da sua terra de Ur dos Caldeus, Terá, o seu pai, tirou ele de lá, junto com Ló, veio toda aquela família, eles saíram de Ur dos Caldeus e foram para Harã. E lá, naquela terra, Terá morre. E Deus fala com Abraão e diz: levanta daí o acampamento e vai embora, sai da tua terra, dessa terra que você está vivendo. Harã era uma terra muito parecida com Ur dos Caldeus. Era uma terra onde havia muita idolatria. E eles se mantinham ali. O pai de Abraão era idólatra. E aí Deus fala com Abraão e Abraão sai daquele lugar e começa a caminhar em direção ao que o Senhor tinha prometido, que daria uma terra para ele, e que onde ele pisasse a planta do seu pé seria dada. E aí, durante essa caminhada, Ló, seu sobrinho, começa a enriquecer. Os seus animais começam a dar cria e começa a haver um rebanho enorme ali. Junto com o de Abrão, o de Ló cresceu muito. E os pastores começaram a brigar entre si. E o que acontece? Abrão chama a Ló e conversa com Ló e diz: Ló, você deve partir com todo o seu rebanho para que essa confusão não continue. E aí, Ló, mais do que imediatamente, aceita a proposta. E ele olha para as campinas e ele encontra o lugar que ele acha que pode dar mais riqueza a ele. O lugar mais propício era o lado justamente onde Sodoma e Gomorra existia. E ele escolhe naquela hora ir para aquela direção. A gente sabe dessa história, não é verdade? E Abrão vira para o outro lado, porque Abrão diz assim: escuta, para o lado que você for, eu vou para o outro. Porque aí acaba a confusão. E é interessante como Ló, às vezes dá a impressão que a gente, quando está lendo a Bíblia, que Ló já estava nessa expectativa. Eu não sei se de alguma forma ele estimulou os pastores a isso, mas quando Abrão deu a ideia, ele pegou rapidinho aquela ideia e imediatamente se dirigiu para aquele lugar onde ele achava que era mais próximo
próspero e mais rico. Ali não interessava quem estava no comando daquele rebanho. Não interessava para Ló a promessa de Deus a Abrão. Provavelmente ele não cria naquela promessa. Porque quando a gente crê, né, na palavra e na visão de alguém, a gente anda com ele na direção até que essa visão aconteça. Mas acontece que Ló não estava com essa ideia. Ló queria ter a sua vida própria. E qualquer lugar, desde que fosse bom para ele, era esse que ele escolheria. Ele não tinha visto. E eu lembro uma ocasião que o pastor disse assim, nós temos falado muito sobre a visão. Mas sabe quem é que vai andar na visão? Quem vir. Quem não vir vai andar na visão do outro. Então eu creio que ou não vai andar, vai desistir. Qualquer coisa que brilhe um pouco mais, que você tenha ideia de que você pode se dar bem, você se desvia. E aí, naquela ocasião, Ló começou a pensar em si mesmo. Até agora eu pensei no meu tio Abraão, agora é hora de pensar em mim. E aí ele sai daquele lugar e ele vai até Sodoma, que era uma cidade rica, próspera, com muita coisa, com muitas oportunidades de se ganhar e de se dar bem. E aí, quando acontece essa guerra, os reis, o Quedorlaomer, entra lá, dá uma saqueada geral naquela cidade e leva Ló junto com todos os seus bens, com mulheres, com tudo que tinha de riqueza. Quando Abraão ouve sobre isso, Abraão se levanta e vai em direção a Ló. Então, a gente vai ver o primeiro ponto aqui, que está escrito assim, Abraão resgata a Ló. Olha o que é que diz em Gênesis 14:14. Diz assim, quando Abraão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Sabe, queridos, Abraão aqui teve um papel de resgatador, não é verdade? Você imagina, você está na sua terra, invadem a sua terra, roubam você, seus filhos e todos os bens que você tem, e você sabe que o seu tio, se você estivesse lá, provavelmente estaria protegido. A gente vê pelo exército que Abraão levanta, porque Deus era com ele, e ele toma de volta tudo que tinha sido roubado, não só Ló com a sua casa, mas todos os prisioneiros. Então você imagina como esse exército entrou. E aí Ló está longe lá, deve ter pensado, puxa vida, se eu tivesse com meu tio, acho que eu não tinha entrado nessa enrascada, né? E aí Abraão entra, resgata ele. Não foi diferente conosco. Um dia nós estávamos perdidos. Sabia disso? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que escolher uma religião para mim. E até agora, esse momento, eu não entendi nada. A Bíblia diz que nós já estávamos perdidos. E Deus, na sua graça infinita, mandou um resgatador. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, vamos ler comigo 3? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Ou seja, nós vivíamos aprisionados, porque a vontade da nossa carne era quem comandava. A ordem era dada pelo príncipe da potestade do ar. Então eu não era capaz de resistir aos comandos da minha carne. Eu era sujeito a ela. Em Colossenses capítulo 1, verso 13, diz assim, pois ele nos resgatou de onde? Do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Romanos 6,14 diz assim, pois o pecado, vamos comigo, não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A Bíblia diz que nós fomos salvos daquela prisão por graça. Jesus entregou sua vida de graça. Quando nós reconhecemos a nossa independência e nos arrependemos, passamos a fazer parte do reino do Filho do seu amor. E fomos livres. Fomos libertos naquela ocasião, nesse momento. Agora veja só. Assim também, Abraão foi lá e resgatou a Ló daquele domínio e daquela prisão. Agora, o rei de Sodoma, quando viu aquela situação de Abraão, ele se apressou para tirar vantagem. Olha que cena interessante, certo? Abraão está lá, resgata Ló, todos os prisioneiros e toda a riqueza,
E o rei de Sodoma, quando vê aquela situação, Ló estava livre, liberado, ele se aproxima. E ele diz assim, Gênesis 14, 17 diz assim, voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isso é o vale do rei. Sabe de uma coisa, queridos? Quando a gente passa a fazer parte desse novo reino, quando a gente é liberto desse império das trevas, o diabo percebe o que aconteceu. Ele vê imediatamente. E aí, ele começa rapidamente a nos perseguir. Eu acho que a gente tem muitas histórias aqui sobre um dia quando eu aceitei Jesus, e eu fui lá e falei com a minha mãe, com meu marido, com não sei quem, e eu comecei a falar de Jesus, começou uma confusão na minha casa. Sabe, pastor, eu acho que minha vida piorou depois que eu aceitei Jesus. Você já viu essa história por aí? Não, mas eu tinha uma vida boa. Não era assim, com Jesus é melhor, entendeu? Mas era uma vida mais calma. Agora que eu aceitei a Cristo, é uma confusão. As pessoas ficam em cima de mim. No meu trabalho, todo mundo vai dizer, ó, você é crente, hein? Você não pode mais fazer isso não, hein? É uma onda de não pode, que eu nem ouvi ainda, nem li ainda, onde é que esse não pode não está na Bíblia. E eu começo a me sentir pressionado. E deixa eu lhe dar uma notícia interessante. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha o que diz em 2 Timóteo 3. Quanta perseguição suportei. Vamos ler comigo esse texto? Vamos lá? Quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. O 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Opa! Já me avisou, a palavra já me avisou. Sabe o que me apaixona nas Escrituras? Deus não esconde nada da gente. Ele não faz uma negociação para me convencer que a melhor coisa do mundo é servi-lo. Ele é aberto. Ele diz, eu vou lhe dizer o preço. Você vai me seguir? Vai sofrer perseguição. Ainda dá para desistir, a porta é grande, pode, ó. Que é isso, pastora? Porque a paixão de andar com Deus, só se sente quem é de Deus. Quem resolve seguir uma religião e uma lista de regras, é pesado demais, não vale a pena. Talvez você tenha vindo à igreja várias vezes e não conheceu o rei de Salém. Ele quer que você o conheça pessoalmente. Porque quando ele estiver dentro do seu coração, queimando a sua alma, não há negociação. Eu sou dele, e eu sou dele, e eu sou dele. Quem manda é ele. Minha carne não manda, meu desejo não manda, o que eu acho não manda, o que eu penso não manda. Quem manda é ele, o rei de Salém, é ele que manda. Mas para a gente entrar nesse lugar, nós precisamos conhecê-lo. Tocar nele. Sentir ele dentro da minha alma. Senão, querido, não faz sentido nenhum. Porque você já imaginou um convite, vamos viajar para Orlando. Vamos, para quê? Para você ser perseguido. Tem que ter um negócio muito espetacular para eu poder entrar nessa caminhada, ou não? Se eu não conhecê-lo, se eu não tiver vida com ele de intimidade, se eu não me derramo na presença dele, olha, queridos, eu vejo meu irmão Gilson aqui, fortão, né? Chorando, né? Fortão chorando só quando Jesus entra no coração. Né? E ele fala do Senhor e ele chora, e são lágrimas de vida. Porque há vida no coração dele, como tem havido na vida de muitos de nós aqui. Mas há uma possibilidade de a gente estar andando aqui sem conhecê-lo. Sinceramente, eu não sei como é que se suporta estar junto de um grupo e pisando um no pé do outro e tendo que pedir perdão e se confessar sem conhecer o rei de Salém. É uma coisa absolutamente sem sentido. O que faz mais sentido quando a gente não conhece o rei de Salém é ganhar o mundo. Ganhar dinheiro, poder, fama e ficar só. Porque só você não pisa no pé de ninguém e ninguém pisa no seu. O problema é que não há vida por dentro. E por isso que alguém que vive a vida para ganhar, para ter poder e para ter, nunca se satisfaz.
Porque falta algo que só a presença de Jesus, do rei de Salém, pode encher e fazer transbordar, queridos. Por isso que nessa manhã é um momento de você dizer, chega, eu quero conhecê-lo. Eu não quero conhecer as pessoas que andam com ele só. Eu não quero conhecer as pessoas que têm experiência com ele. Eu quero viver com ele. Eu quero saber por que esse povo, teimosamente, sendo perseguido, insiste em amar um ao outro. Eu preciso saber por quê. Só dá para entender quando você deixa de ser religioso, cheio de regras e normas, e conhece a ele. Nós precisamos conhecer o rei de Salém. Sabe, queridos, o rei de Salém, quando ele vem para nos abençoar. Foi o que aconteceu na vitória. Porque Abrão ganhou aquela guerra, trouxe todas as riquezas de volta, os despojos, e ele entra até a presença onde está o rei, o sacerdote, Melquisedeque, o rei de Salém, e ele faz uma oferta naquele lugar. Olha o que é que diz em Gênesis 14, 18. Diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Quando nós lutamos as lutas de Deus, queridos, nós recebemos a sua bênção, a sua aprovação, e a gente recebe do nosso lado aquele que é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, e ele nos abençoa. Então, naquele momento, entra Abraão com a sua oferta e o Melquisedeque, o rei de Salém, vem para abençoá-lo. Agora veja o que é que diz em Hebreus, capítulo 7. Diz assim, esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. E depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. O que acontecia na época dos sacerdotes? Todo sacerdote vinha da linhagem de Levi. Ele tinha um pai que se sabia quem era, e toda a sua genealogia era escrita. Quando esse Melquisedeque entra, a Bíblia diz que ele não tinha princípio, nem fim, nem genealogia, e ele era sacerdote para sempre. Na época do sacerdócio, os sacerdotes morriam, verdade? Porque eram homens, assim como nós. Então, quando esse Melquisedeque aparece, é o que a gente chama de uma tipologia de Cristo. Porque o único que é sacerdote para sempre, que se fez sacerdote para sempre, foi Jesus. Verdade? Então, veja o que é que acontece. Abrão entrega o dízimo. Em Gênesis capítulo 14, verso 20, a parte B, diz assim, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Nada foi esquecido. Ato de reconhecimento e submissão àquele que sabia que era maior do que ele. Então, ele entrou até o sacerdote Melquisedeque e fez a sua oferta do dízimo. Olha o que diz em Hebreus capítulo 7, verso 4. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos, sem dúvida alguma o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais, e no outro caso é aquele de quem se declara que vive. Agora, vamos pensar um pouquinho na proposta do rei de Sodoma. Vamos voltar para a guerra, certo? Voltar para aquele lugar que acabou de acontecer, um resgate poderoso. Se aproxima o rei e entra naquele momento ousado, atrevidamente, verdade? Porque Abraão está prestando a sua oferta ao Senhor, na frente do sacerdote Melquisedeque, naquele momento de adoração ao Senhor, de ter comunhão, porque o sacerdote traz o pão e o vinho, ele representa comunhão, verdade? Entra o rei de Sodoma, atrevidamente. A bênção já tinha sido alcançada. Ló devia estar com o coração muito alegre, porque ele foi resgatado daquela condição de aprisionamento para uma outra condição. Mas sabe de uma coisa? O rei de Sodoma não perde tempo. Naquele momento ele entra e faz uma oferta. Olhe o grau de oferta que ele fez.
Vamos ler comigo o versículo novamente? O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Você não acha, no mínimo, essa proposta estranha? Porque o natural seria um interesse daquele rei pelo dinheiro. Porque ele encheria o bolso e ele podia fazer um exército novo. Mas ele, de uma forma surpreendente, descarta os bens. Ele diz assim: vamos fazer um negócio entre nós dois aqui, Abrão, resgatador. Você fica com toda a riqueza e me dá as pessoas. Sabe, queridos, essa é a proposta continuamente feita pelo diabo. Continuamente feita, e eu não me dou conta. Ele faz propostas semelhantes, e você vê algumas na Bíblia. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 26, verso 14 e 15. Diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Olha o que estava sendo oferecido a Judas naquela hora. Judas, me dá a vida desse homem e eu lhe dou dinheiro. Quantas vezes, queridos, nós somos confrontados pelo rei de Sodoma? Quantas vezes nós somos confrontados? Ele tenta negociar conosco continuamente. Você quer ver uma negociação que ele faz? Não, pastora, comigo não, de jeito nenhum. Ele diz assim: ganha mais dinheiro e me dá teu filho. E aí, você se convence que se você tiver um carro melhor, uma casa melhor, mais games para dar para o seu filho, isso vai ser uma bênção para ele. Aí você esquece o seu filho e começa a trabalhar feito um maluco. O diabo diz assim: cuida das riquezas, fica com os bens, que eu fico com ele. Aí você compra um game novo, ele começa a brincar com aquele game, você diz: é ótimo, porque ele não me perturba, eu posso fazer minhas coisinhas e ele fica sossegado lá. Será? O que é que ele está recebendo daquele game, daquelas coisas novas que você trabalhou tanto para comprar? O diabo chama você e diz assim: escuta, vamos fazer uma coisa? Vamos. Vai ganhar dinheiro que eu fico com a tua esposa. Vamos acabar com esse casamento. Tem mais mulheres aí fora, você pode olhar, elas são menos complicadas do que a sua. Deixa ela comigo. Deixa seu casamento comigo. E vai fazer, sabe, afinal de contas, você é um cara muito capaz, você é um empresário. Você pode ter muito. Por que ficar com esse carro se você não pode ficar com outro melhor? Deixa a sua família comigo. E fica com os bens. Aí você começa a escutar: puxa, eu nunca fiz nada por mim. Eu só fiz até hoje pela minha família. E o rei de Sodoma diz: exato. Fica com os bens e me dá tua família. O rei de Sodoma diz assim: escuta, por que se relacionar com seus irmãos? Eles são muito complicados. Fica com os bens. Recebe o que você acha bom de escutar na igreja. Se começar a falar muito sobre pecado, sai fora. Você fica lá, bonzinho, ninguém vai lhe incomodar. Entendeu? Mas vida de relacionamento, corpo de Cristo, unido e ligado, não, deixa esse negócio comigo que eu dou uma mexida aí. Fica com as coisas. E sabe, é melhor você ficar bem, zen, em paz, sem conflito com ninguém. Então você fica na sua casa, tira tudo que é de bom ali daquele povo lá, daquela igreja, deixa eles para lá, deixa seu relacionamento com as pessoas comigo, e aí vai dar tudo certo. Sabe, querido, diariamente o rei de Sodoma lhe faz uma proposta. Diariamente. E sempre vai ser para você negociar com ele nesse nível. Fica com as suas vantagens e me dá as pessoas e os relacionamentos. A gente não se dá conta, às vezes, do que a Bíblia nos mostra, não é, queridos? Mas o Senhor é misericordioso e nos traz para escutar. Eu me alegro de ouvir isso. Ele está dizendo: sabe, minha filha,
Como é que a gente não consegue enxergar o que interessa ao inferno? Interessa que tudo que tem a ver com relacionamento de corpo de Cristo seja rompido e entregue na mão do inimigo. E todos os bens sejam realçados de uma maneira que você não resista a isso. Gente, nós precisamos de ouvir o que Deus fala conosco. Porque senão nós vamos viver aprisionados ao rei de Sodoma. Olha o que aconteceu, porque ele é tão atrevido, que ele não mede nada para fazer as suas ofertas. Ele não mede nada. Olha o que está em Mateus capítulo 4. Isso é uma coisa tão absurda, tão incrível. Eu digo assim, como é que pode, gente, um atrevimento nesse nível, nesse grau? Versículo 8 diz assim: depois o diabo levou Jesus a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse: todos esses bens eu lhe darei se você se prostrar e me adorar. Não é incrível as propostas dele? São as mesmas. Poder, dinheiro, fama, ser o mais querido, prostituição. Ele oferece as coisas e nós vamos como se isso fosse o bem maior. Os bens ou a vida? As vidas. O que é que a gente valoriza mais? Ah, pastor, eu valorizo as vidas. Se eu tiver de perder alguma coisa por uma vida, será, querido? Nós temos que nos avaliar. Temos que nos avaliar quanto no nosso coração está infectado pelas ofertas do rei de Sodoma. A cobiça, o desejo imoderado de possuir tem sido um instrumento poderoso para nos tirar a capacidade de valorizarmos o que realmente tem valor. Sabia disso? O desejo de ter, porque nós fomos ensinados desde pequenininhos que ter é a coisa mais importante. O que você vai ser quando crescer, meu filho? Ah, eu vou ser um advogado, o pai fica feliz. Isso é ser? Não, mas a gente aprende a associar o sucesso, sabe, ao ter. Isso é uma coisa que vem desde pequeno. Olha o que diz em 1 João, capítulo 2, versos 16 e 17. Por favor, leia comigo. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer permanecer para sempre, querido? Tem que fazer a vontade de Deus. Ah, mas sabe, pastor, é porque é um desejo. Eu não me controlo, eu preciso trabalhar para fazer dinheiro, entendeu? É um desejo. E daí, queridos? O seu desejo, a sua cobiça vai passar. O que você não pode é não ter isso, que muitas vezes o corpo da gente grita por ter. Mas você não pode fazer a sua vontade. Você vai precisar de aprender a fazer a vontade de Deus. Mesmo quando o desejo do seu coração é outro. A palavra de Deus está me garantindo que a cobiça um dia passa. Ah, pastor, eu não resisto, eu sou promíscuo mesmo. É porque o negócio é forte, a carne é fraca e me empurra nessa direção. Escuta, querido, um dia isso vai passar. Agora, até passar, você vai precisar de fazer a vontade de Deus, porque senão você passa também. Você vai precisar de matar a sua carne. Deus nos deu poder para isso quando nós recebemos o Espírito Santo, Ele nos capacitou a isso. Então, eu tenho que me avaliar. Que cobiça é essa que entra no meu coração, que me faz aceitar as propostas do rei de Sodoma? Será que não dá para eu desconfiar desse cara? Por que eu tenho que acreditar que o que ele está me oferecendo é melhor do que aquilo que Deus tem feito na minha vida? Sabe, queridos, é hora da gente amadurecer e começar a ficar adulto. O inimigo sempre vai apontar para aquilo que pode desviar os nossos olhos do que realmente tem valor para tirar vantagem. O homem é facilmente levado a desejar poder, fama, riqueza e todos os outros valores que se relacionam à família, às pessoas e as vidas ficam para último plano.
sempre ganhar dinheiro é o mais importante. Meu amor, faz um mês que a gente não sai, que a gente não se encontra, você está trabalhando muito, né? Mas eu preciso ganhar dinheiro. E aí eu perco o meu casamento. Porque o diabo diz assim, escuta, fica com os bens, me dá as pessoas, e eu não consigo ver a oferta que ele está fazendo. Olha o que diz em Mateus 16, 26. Diz assim, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? O que é que adianta o homem ter todas as mulheres do mundo e perder sua alma? O que é que adianta o homem ser o mais poderoso, queridos? Quantos poderosos nós já vimos cair? Quantos poderosos não estão mais aqui hoje para contar nada? Onde estão suas riquezas? Será que eles vão viver para sempre? Onde estão eles? Quando nós éramos meninos, existiam alguns poderosos que hoje não existem mais. Sabe, quando eu era menina, o pai da minha mamãe era um homem poderoso, sabia? Eu tinha medo dele. Ele era grande, tinha muito dinheiro, tinha um cargo muito importante na cidade onde ele vivia. Era um homem de Deus, mas muito brabo. Falava muito grosso. Ele passou. Eu amava meu vovô, mas ele passou. Eu achava que ninguém podia derrubar aquele homem. Parecia um são grande. Muito alinhado, bem vestido. Onde ele chegava, as pessoas respeitavam ele. Passou. Quando nós chegamos nesse país, existiam algumas empresas que a gente passava por ela e dizia, meu Deus, que loja enorme. As lojas daqui eram tão grandes, maiores do que as que a gente conhecia lá no Brasil. E a gente pensava, isso nunca vai se acabar. É muito grande, é muito forte. E elas sumiram. O que adianta, querido, você ter o carro mais especial? O que adianta, mulher, você ter um marido mais lindo? O que adianta você ter o corpo mais perfeito? O que adianta você chegar num lugar e todo mundo abaixar a cabeça porque você chegou? Se você perder a sua alma. Porque o que é eterno é o que está dentro, não é o que está fora. O que tem aí dentro? Tem Sodoma aí dentro? Porque às vezes a gente é resgatado, como Ló foi resgatado, e a gente sai. Não está mais lá em Sodoma, mas Sodoma fica dentro da gente. Você conhece Jesus, você recebe Ele, começa a viver com uma família linda, e você começa a fazer aquilo que você fazia em Sodoma. Onde é que nós estamos, hein, querido? Em Gênesis 14, Abraão teve uma reação. Abraão estava naquele momento, o rei de Sodoma entra, faz uma proposta indecorosa como essa. Como Abraão andava com Deus, tinha vida com Deus, se relacionava com Deus, não esquecia as promessas de Deus, vivia na presença de Deus. Abraão tem uma reação. Vamos ver que reação Abraão teve. Olha só em Gênesis 14, 22, diz assim, mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Aleluia! Glória a Deus! Será, queridos, que é essa reação que nós temos, essa reação indignada, que Abraão teve quando ele percebeu a oferta? Ou quando surge uma oferta como essa, eu considero, digo, deixa-me ver se tem vantagem, até onde eu posso ir sem pecar? Esse negócio de até onde eu posso ir sem pecar, já pecou. Sabia disso? Olha, queridos. E saiba que quando o rei de Sodoma faz essa proposta, ele dá o que ele está dizendo que vai dar.
Eu conheci um casal no Brasil que se envolveu com bruxaria há muitos anos e receberam do diabo, da mão do rei de Sodoma, muito dinheiro. Eles tinham uma agência de propaganda que todos os supermercados, as principais lojas daquela área faziam propaganda com eles. E eu achei uma coisa incrível, porque eu falava de Jesus para essa senhora, para a esposa do dono daquela empresa, e falava, e eles pareciam que não escutavam. Eles receberam muito dinheiro do rei de Sodoma. E eles tinham as melhores casas. Era uma coisa tão incrível, tão forte. E eu lembro que um dia, ela estava num desses cultos satânicos, aquela baticum, aquela confusão naquele lugar. E o diabo, o rei de Sodoma, disse que a partir daquele momento o marido dela não podia ter relações mais com ela, só podia ter com a dona do terreiro. E ela começou a se apavorar com aquilo, porque isso era troca. Se eles queriam ser ricos, o preço seria esse, que ele tinha que estar com aquela senhora lá. Isso passou-se algum tempo e ela muito angustiada, muito desesperada. Um dia ela estava nesse terreiro aí, que era o principal da cidade, e alguém disse assim, ela começou a se lembrar de uma senhora que trabalhava na casa dela quando ela era menininha. E essa senhora disse, olha só, querida, no dia que você estiver passando por uma angústia muito grande, você clama o nome de Jesus, o sangue de Jesus. E você vai ver ele livrar você. E ela tinha 7 anos quando essa empregada falou isso para ela. E naquele dia, rica, com muitos bens, e naquela situação ali, ela deu um grito no meio do terreiro. O sangue de Jesus tem poder! Sabe o que aconteceu, queridos? Acabou a festa naquele dia. Acabou. E só para encurtar a história, aquele terreiro nunca mais abriu. Nunca mais abriu. Porque Jesus tem poder mesmo. O rei de Salém entrou naquele lugar porque uma pessoa disse, Senhor, eu escolho as vidas. Quando ela gritou, queridos, ela disse que começou, ela nem se lembrou de mim. Ela saiu na rua procurando aquelas irmãzinhas que todo dia vai fazer a oração, sabe, com um coquezinho assim, sabe, com um vestidinho lá embaixo, com uma bíbliazinha embaixo do braço, sabe aquele povo assim que você é absolutamente identificável, não são, né? E ela saía na rua, dirigindo o carro dela e procurando essas pessoas, até que ela encontrou 2 senhorinhas. E ela parou, porque era parecida com a moça que trabalhava na casa dela, se vestia daquele jeito, né? E aí ela disse, vocês estão indo para onde? Nós vamos na reunião de oração. Eu posso ir? Posso. E aí, a partir daí, ela entregou a vida dela a Jesus. Nós andamos com esse casal um bom tempo ainda, não é, amor? E até hoje são servos do Senhor. Mas sabe, queridos, eles negociaram com o rei de Sodoma. Quanto negócio você tem em andamento com ele? Quantas vezes ele tem dito a você, larga essa mulher, querido, porque tem coisa melhor para você, deixa ela comigo, deixa esse casamento aqui. Cuidado com essa negociação que ele oferece. Porque tem cara de coisa boa, mas no final morde como uma serpente e destrói sua vida. Cuidado com isso. Abraão se dignou com aquela proposta. Como é que a gente reage quando a gente ouve uma proposta semelhante? Uma proposta sutil, com aparência de vantagem. A gente faz um negócio com o irmão na igreja, vende um carro, uma moto para ele. Sabe aqueles negócios que acontecem, né? Mas esse cara disse que ia ter uma roda, não sei como, e ele trocou a roda. E eu vou lá. Ele não vai me enrolar. Ele vai ter que me dar a roda, então baixa o preço. Aí eu pego uma briga, porque o rei de Sodoma diz assim, você vai sair em desvantagem, você é um bobo. O cara está tirando vantagem de você. Aí você negocia a sua comunhão com o seu irmão. Ai, pastor, então eu tenho que deixar ele assim? Sabe de uma coisa, querido? Pague. Perca. Não, bens. Eu posso perder a amizade dele, mas bens? Eu não posso perder, eu não posso sair perdendo. Você já viu essa frase alguma vez? Eu não posso sair perdendo. Olha só, quando você quebra a unidade e a comunhão com o seu irmão, você já perdeu e faz tempo. Ó, tempo. A palavra tem toda uma orientação sobre esse assunto.
toda uma orientação para você chegar lá, para você amar seu irmão e ajudar ele a sair daquela postura mesquinha, miserável, de ter tirado uma coisa que ele combinou diferente. Mas para você chegar no coração dele, querido, perca! A Bíblia diz assim, por que vocês antes não sofrem a perda? Você é adulto na fé? Você é papai? Você é o discipulador? Então, você chegou no lugar de perder. Ah, pastora, por favor, leia a Bíblia. Para você saber o que é que o rei de Sodoma está lhe oferecendo, porque você não está entendendo, querido. Você está quebrando uma coisa eterna, uma preciosidade, por causa de uma oferta do diabo, do inferno, para arrebentar com a comunhão entre você e seu irmão. Ah, então ele vai ficar a vida toda fazendo isso. Não vai não, queridos. Se você agir como Jesus agiu, duas coisas vão acontecer. Ou ele se arrepende, se converte, muda de atitude, ou ele pula fora, porque não é irmão. Agora, o que você não pode é cooperar com o rei de Sodoma e entrar na conversa dele. Para de se ferir por coisa que passa e começa a se importar com o que não passa. Amém. Glória a Jesus. Quando eu penso em Abraão naquela hora, talvez alguns de nós tomassem um susto, né? Lá vem o rei de Sodoma, né? Eu tive uma ideia brilhante, Abraão. Uma coisa que você vai ficar assim, chocado. Porque você vai ver que eu não tenho nenhum interesse, que eu não sou uma pessoa mesquinha, sabe? Que penso em dinheiro todo o tempo. Eu penso nas vidas. E Abraão está vendo aquela conversinha de Cerca Lourenço, sabe? Como é? Assim, não, olha, veja bem, eu sou rei de Sodoma. Esses bens saíram de lá. Eu não faço a menor questão. Eu sou uma pessoa completamente humilde, simples. Não tenho nenhum interesse nos bens. Me dá as pessoas e fica com... Queridos, Abraão eu acho que ele deu um pulo. Porque a Bíblia diz que ele levanta as mãos para o céu. Imagina a reação de Abraão. Está lá oferecendo o seu dízimo de tudo. Ele escuta a proposta, ele se levanta indignado. Com as mãos para cima. Imagina a cena. Você vem bem calminho oferecer uma coisa e a pessoa tem uma reação assim. Foi essa a reação de Abraão. Quando Satanás vem com uma proposta para você, você faz assim... Deixe-me pensar, eu vou orar um pouco. Não, pode ser que seja uma coisa boa, a pessoa também não pode ser tão radical. Está na hora de você dizer assim, ó. É louco esse cara descontrolado. Abraão não tem controle de si mesmo, ó. Está faltando domínio do espírito. Tem proposta que você tem que dar um pulo e um grito. Sabia disso, querido? É tempo de se levantar e dizer, não! Eu não quero nada que vem de você. Nada! Nem um cordão de sandália, diabo. Nada! Não me ofereça, porque eu não negocio a glória de Deus por coisa nenhuma nessa vida. As propostas dele são sutis, querido. Elas têm uma cara de coisa boa que você não tem ideia. Você não imagina quantas propostas, até financeiras, a gente recebeu já aqui nesse lugar, eu e o pastor, para negociar a palavra que tem saído desse lugar. Pastor, se o senhor entrar, aí vai ter um percentual. E eu vi esse homem dizer, Deus dizer assim, não! Eu vi várias vezes. Não! Rei de Sodoma, eu não quero um cordão de sandália que saia de você. Cadê o povo de Deus nesse lugar? Para quando o rei de Sodoma vier com a sua conversinha bonita, diga gritando, não! É hora, querido, de se levantar. Diante de você está o rei de Salém, com vinho e pão para ter comunhão, para lhe abençoar. E você está ouvindo o rei de Sodoma. Será que a gente um dia não vai acordar? Será que a gente vai continuar negociando
com esse que vem para matar, roubar e destruir. Você acha que ele queria fazer o quê com as pessoas? Você acha que o diabo negocia tanto pela sua alma e pela alma dos que estão perto de você, porque ele quer ser bonzinho com eles? A Bíblia diz que ele veio para destruir, matar e roubar. A única intenção dele com essas pessoas que ele deseja tanto é arrebentar com elas. E você negocia isso com ele. Você é cúmplice da morte que ele quer produzir na vida dessas pessoas. Porque você ama mais os bens do que as vidas? Sabe de uma coisa, queridos? Abraão rejeitou, deixando claro para aquela pessoa, claríssimo: eu não quero nenhum cordão de sandália seu. Ele especificou. Ele não ficou com a parte da oferta. Ele não negociou. Vamos fazer uma coisa, eu fico com metade dos bens e fico com Ló e os meus parentes. O resto você pode levar. Não negociou, não negocie com o diabo. Nada do que ele lhe oferece é bom. Nada. Ah, mas eu vi um cara ali ficar rico. Foi? Sabe qual é o projeto dessa riqueza? Roubar, matar e destruir. Eu não quero nada, nenhum cordão. Declare rejeição total, total, aquilo que não vem de Deus. Rejeição total, não quero, não quero, não quero, Senhor, não tem negócio comigo. Gênesis 19 fala sobre um momento que eu acho que é incrível, que nós precisamos de observar muito. Ló e os seus valores. Vamos ver um pouco da vida, da história de Ló, bem rápido. Olha só, sabe o que aconteceu depois de todo esse momento? Ló viu Abrão rejeitando a proposta do rei, rejeitando tudo aquilo. Sabe o que Ló fez? Voltou para Sodoma. O que você acha disso? Depois de uma libertação tão grande que ele recebeu, ele voltou para Sodoma. Ele voltou para Sodoma, Ló. Gênesis 19 diz assim, 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Sabe, queridos, depois daquilo, Ló volta para lá. Ló volta para aquele lugar. Que ele foi, sabe, que ele viu a perversidade, a prostituição, o horror que havia ali. Ele volta para morar naquele lugar. Quando a gente é resgatado do império das trevas, nós somos tirados de um reino para o outro. E muitas vezes nós voltamos a viver e a praticar e a conviver com Sodoma. Quando vivia com seu tio, ele tinha muito. Foi resgatado das mãos daqueles que tinham aprisionado ele, também seus bens, tudo que possuía veio com ele, porém ele voltou para a mesma cidade pervertida e corrupta onde ele vivia, lançando fora a possibilidade de começar agora num lugar que não se vê com os olhos da cobiça. Como ele teve oportunidade de dizer: tio, chega, eu não quero ficar mais naquele lugar. Me recebe de volta, me perdoa de ter aceitado uma situação como essa, ter escolhido um lugar que visivelmente, que a cobiça dos meus olhos me proporcionaram. Agora eu quero voltar e quero ver o que o Senhor está vendo. Ele não fez isso, queridos. Eu fico impressionado com uma coisa dessa. Ele volta para Sodoma. E isso aconteceu antes daquele fogo cair e destruir a cidade. Ele foi para lá. Quando vocês ouvem a história de Ló, naquela cidade, um pouco antes do que está escrito aqui, acontecem coisas que o nosso espírito se angustia. Quando Ló recebe os anjos que vão para lá, para avisar que a cidade ia ser destruída, porque Deus, por amor a Abraão, livra Ló daquela situação e manda lá avisar para ele sair com sua família. Lembra dessa história? Quando entra naquele lugar, os homens daquela cidade, que se prostituíam com tudo, tinham relações entre si, era uma coisa assim, nojenta e pervertida, que
Para a gente é até fácil de entender. Tem alguns lugares que a gente conhece aqui no mundo que são exatamente aquilo ali. Sabe? Eles bateram na porta. E a Bíblia diz que do menor homem, do menininho até o maior, queriam aqueles 2 homens que estavam dentro da casa de Ló para abusar deles. Na porta de Ló. Você já imaginou o tamanho da angústia? Agora, o que me deixa perplexa é, sabe o que Ló fez? Ofereceu as 2 filhas virgens que ele tinha dentro de casa, para que deixasse aqueles 2 homens em paz. Assim, como mãe de 2 filhas que eu tenho, se eu fosse a mulher de Ló, acho que eu tinha pulado nos cabelos dele, sabe? Porque uma multidão do lado de fora, com 2 meninas, eu não sei o que ia sobrar delas. Mas ele chega a oferecer. E eu entendo que Ló tinha uma noção de que aqueles 2 homens que estavam ali não eram homens comuns. Mas ainda assim, imagina o tamanho da perversidade daquele lugar. E Ló voltou para lá. Você entende isso, querido? Olha como é que é essa relação da gente com o mundo. Quando a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a ostentação das riquezas falam ao meu coração mais do que a voz do príncipe da paz. Olha que coisa terrível. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 2. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. E é interessante isso, porque o que é que nos faz justo? O que é que nos faz justos? A presença do que me justificou. Ló conviveu com Abraão. Viu a obra de Deus na vida de Abraão. Foi contaminado no coração, entendendo que há um só Deus, que Deus verdadeiro que Ele é. Mas ele entrou num processo terrível, porque acontece conosco a mesma coisa. A gente recebe Jesus, a gente recebe conhecimento da palavra, e a gente sofre de ver o pecado do outro, e a gente continua no mesmo lugar. Convivendo, aceitando, se acomodando, porque me interessam as coisas muito mais do que as pessoas. E ele ficou naquele lugar, naquela cidade, chorando e sofrendo. Agora uma pergunta, por que ele não saiu de lá? Porque Sodoma vivia dentro dele. Não era só fora, era dentro da sua alma. Como é que nós estamos hoje aqui nessa manhã, queridos? Quanto de Sodoma ainda existe dentro de mim? Como é que eu faço quando o inimigo se aproxima e negocia comigo? Essa é a diferença. É quando o meu coração está impregnado pelo príncipe da paz. Muitas vezes nas nossas vidas nós somos chamados à luta. O inimigo se levanta, ameaça roubar tudo, oramos, jejuamos, buscamos em Deus e recebemos vitória. Porém, logo depois a gente é confrontado com a visita do rei de Sodoma. Nós precisamos rejeitar suas propostas com a mesma indignação que Abraão rejeitou. O que você tem negociado com o rei de Sodoma? Essa é uma hora da gente fazer uma reflexão. Deus, o que é que eu tenho permitido que esse que vem para destruir negocie comigo? Eu queria que você levantasse, meu querido, e abaixasse a sua cabeça. Hoje é o dia da gente tirar o que tiver de Sodoma ainda, dentro do nosso coração. Queria que o Senhor falou no nosso coração fortemente. E eu quero orar por você nesse momento. Deus sabe que nós temos necessidades. Nós temos contas para pagar. Deus sabe disso. Deus sabe que precisamos de roupa, de comida, de moradia. Deus sabe disso. A Bíblia diz isso. Jesus, uma vez conversando e ensinando seus discípulos, escutava quando eles preocupados falavam sobre essas coisas.
E ele disse: por que é que vocês se preocupam com o que é a vez de comer ou com o que é a vez de vestir? Ele disse: o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam disso. Então as suas necessidades são conhecidas de Deus. Deus sabe. Deus sabe que você precisa de uma família. Deus sabe que você precisa de documentos nesse país. Deus sabe que você precisa de ser provido das coisas que você tem necessidade. Mas o Senhor explicou a maneira de receber isso. Ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É exatamente buscando o rei de Salém. É exatamente dando o nosso melhor. Quando Abraão dá o dízimo ao rei de Salém, observe, nós estamos falando de 400 anos antes de Moisés instituir o dízimo. Muitas pessoas às vezes dizem: o dízimo está ligado à lei. 400 anos antes da lei. Por que Abraão estava dando o dízimo? Quem obrigou? Quem pediu? Quem disse: agora é a hora da oferta? Abraão era um homem que tinha visão de Deus. E ele sabia que para crescer verdadeiramente, não crescimentos falsos, mas para crescer verdadeiramente, só se cresce quando se dá as primícias a Deus. A Bíblia diz que ele deu o dízimo de tudo. Sabe o que é que significa tudo? Você pode falar dinheiro. Sim, dinheiro. Mas tem mais. Todo dia você recebe 24 horas. O que é que você faz com esse tempo? Quando você recebe um presente de Deus, o que é que você faz com esse presente? Quando você recebe um reconhecimento, o que é que você faz com esse presente? A palavra dízimo estava ligada com primícias. Estava ligado com o meu melhor. Eu quero dar o meu melhor para Deus. Eu quero dar o meu melhor para a minha família. Eu quero dar o meu melhor para a família de Deus. Como foi bem dito aqui, muitas vezes nós temos sido chamados e nós negociamos e esquecemos que o rei de Sodoma, há muitos milhares de anos atrás, abriu uma creche, um daycare, chamado Daycare Rei de Sodoma. E ele diz: deixa teus filhos comigo que eu tomo conta deles. Você só vai ver o resultado quando eles ficarem adolescentes. Você vai ter um susto. Vai ganhar dinheiro. Vai se preocupar com suas coisas. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E nos apegamos com isso. Pastor, meu casamento está em crise. Por que está em crise, meu querido? Porque você não tem depositado o seu melhor aos pés do rei de Salém. Mas pelo contrário, tem escutado as propostas do rei de Sodoma. Mas hoje é tempo de rejeitarmos isso, em nome de Jesus. E eu sei que aqui há níveis e níveis. É possível que você que está aí está dizendo assim: não, eu graças a Deus já entreguei minha vida a Jesus. Eu sei que a maioria de nós, inclusive de quem me escuta, está nessa posição. Mas eu estou falando de níveis. A Bíblia diz que Ló era um homem justo. Era um homem justo, que se indignava com Sodoma, mas não tinha forças para sair de Sodoma. E não tinha forças porque estava vendido a Sodoma. Sodoma era uma cidade muito rica, uma cidade caliente, onde as coisas aconteciam. Comparado com andar perto de Abraão, Sodoma era uma festa. Abraão ali via pelas montanhas com aquelas ovelhinhas para lá, para cá, entendeu? Sodoma fervia. Ló ficava indignado, sabe? Mas não saía de lá. E vivia em altos e baixos.
Ora está lá em Ur dos Caldeus, um a mais. Aí sai com Abraão e começa a ter uma vida abençoada. E começa a ficar rico. Mas não é suficiente. Não é suficiente. E se separa do tio. E vai para Sodoma. E lá em Sodoma parece que prospera financeiramente, mas se arrebenta familiarmente. Você vai ver depois na história de Ló o que é que as filhas dele fizeram. Era uma família contaminada pelo espírito de Sodoma. Ele vendeu o que ele não podia vender. Ele negociou o que ele não podia negociar, mesmo sendo justo. Mesmo conhecendo a Deus. Porque você pode estar olhando para mim e dizer assim, pastor, eu conheço a Deus. Eu não estou discutindo isso, meu amado. Nós estamos sendo levados pelo Senhor para trazer uma palavra para nós mesmos e para a igreja, que não basta conhecer a Deus. É preciso se render a Ele. É preciso se entregar aos pés do rei de Salém e dizer, aqui estou, Senhor. Aqui estou, meu pacto é contigo e o meu pacto é contigo. Você quer ficar nesse país? Você está negociando para ficar nesse país? Quero dizer uma coisa para você, se o rei de Salém quiser você aqui, não tem quem possa impedir, porque a porta que ele abre, ninguém pode fechar, mas também a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. E é hora de você se levantar e dizer, se o Senhor me quer aqui, o Senhor vai me fazer ficar aqui, mas negociar com o rei de Sodoma, eu não negocio. Em primeiro lugar na minha vida é Deus, e em segundo lugar já está a minha família, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa seremos espelho do rei de Salém e não de Sodoma e Gomorra, em nome de Jesus. O meu tempo, eu não tenho tempo, eu vou começar a ter, porque o tempo passa, mas se eu busco o Senhor, Ele me ensina não a simplesmente passar o tempo, mas a contar os meus dias de tal maneira que agregue valor e que eu alcance coração sábio, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. E se o Espírito Santo de Deus toca em você, que mesmo num nível pequeno, grande e médio, isso não me importa, isso é entre você e Deus. Você sente os riscos, os reflexos de propostas do rei de Sodoma. Eu quero lhe convidar a dar um passo à frente, dizendo com esse passo, eu não tenho nada contigo, eu não tenho nada contigo, eu não quero nada que venha das tuas mãos. Eu não quero um documento que venha das tuas mãos. Eu não quero dinheiro que venha das tuas mãos. Eu não quero riqueza. Eu não quero saúde que venha das tuas mãos. Porque tudo que eu tenho e tudo que eu sou vem de Deus, procede de Deus e volta para Deus. Porque eu pertenço a Deus, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus te toca, sem demora, sai do seu lugar. Quero orar por você. Vem aqui à frente. Rei de Salém, tu que não tens princípio nem fim, tu que és o alfa e o ômega, tu que és tudo, Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, Deus, Senhor, Rei, Salvador, colocamos aos teus pés, meu Deus, nossas vidas, e pedimos, Senhor, envia teus anjos, como o Senhor enviou naquele dia lá em Sodoma, envia teus anjos retirar de nós todo estilhaço de Sodoma, todo resquício de Sodoma, em nome de Jesus. Limpa-nos, Senhor, nos faz adentrar em Salém, na tua cidade santa, na tua Jerusalém celestial, nos faz viver nessa cidade, Senhor, nos faz entender e receber da tua justiça, da tua paz, comer do teu pão e beber do teu vinho, Senhor. E nós queremos declarar, Senhor, que não temos medo das lutas e das tormentas se o Senhor estiver conosco. Então não nos abandone, nós não vamos negociar a tua presença, tu és o nosso Deus. Ainda, Senhor, que a figueira não floresça, que a vide não dê seu fruto, que o produto da oliveira minta, que não haja gado no curral, todavia em ti confiaremos e declaramos que ainda hemos de andar, Senhor, altaneiramente em nome de Jesus de Nazaré. Nós cremos e declaramos que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. O Senhor conhece o que cada um passa, as lutas, Senhor,
as necessidades e as propostas que tem recebido. E nós agora rejeitamos as propostas do rei de Sodoma e dizemos: não queremos nada das tuas mãos, em nome de Jesus de Nazaré. E renovamos nosso pacto contigo, nosso pacto com a nossa família, nosso pacto com a tua igreja, nosso pacto com o nosso irmão, nosso pacto com as pessoas, com as vidas, em nome de Jesus. Nós declaramos que não vamos viver para servir as coisas, mas pelo contrário, vamos usar as coisas para te servir, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Se volta para o teu irmão e diz: eu pertenço a você, você é mais importante para mim do que as coisas. Diz isso a ele. Diz: você é mais importante para mim do que as coisas. Você vai, daqui a pouco você vai passar por aquelas portas. Daqui a pouco você vai voltar para sua casa, para sua vida. Mas em nome de Jesus eu quero dar uma palavra a você. É possível que o Espírito Santo de Deus esteja revelando a você que em algum momento você trocou um relacionamento por causa de coisas. E eu quero declarar e profetizar que Deus vai te dar poder e autoridade para voltar lá e refazer esse relacionamento em nome de Jesus. E eu digo mais: você vai hoje voltar para a sua casa, para a sua família, e você vai reunir a sua família, e você vai dizer: me perdoa, eu quero repensar meu tempo de trabalho, eu quero repensar meu tempo com você, em nome de Jesus. Sabe, amados, às vezes até a gente sai mais cedo do trabalho, mas não tem paciência de ficar com as crianças, não tem paciência de abraçar, acha que é muito chato ir para um parque, jogar uma bola. O rei de Sodoma quer fazer isso no seu lugar, mas você vai ter que gritar: você não vai fazer, porque eu não vou aceitar nada que venha de você, em nome de Jesus. Você vai tomar o teu lugar de sacerdote, de profeta, no nome santo de Jesus. Você é um Abraão de hoje. Deus tem levantado você como pai de nações, e você vai tomar esse lugar que Deus reservou para você, em nome de Jesus. E tudo que o diabo tem roubado, Deus vai te dar de volta na tua mão. Vai te dar de volta na tua mão. Vai te dar de volta na tua mão. Escute mais uma palavra. Ló saiu da sua terra com Abraão. Ele veio de carona. Não sei se você entende isso. O chamado de Deus era para Abraão. Ló fez um carpool, disse: deixa eu entrar nessa. Abraão recebeu. Depois ele esqueceu disso. Tem uma expressão lá de onde eu venho que diz que é como cuspir no prato que comeu. É uma expressão meio popular, mas ela quer dizer que é uma ingratidão. E foi embora. E quando ele foi embora, Abraão falou: você escolhe onde você quer ir. E ele escolheu o que era mais bonito, melhor, e deixou para Abraão as montanhas lá para subir com gado. É difícil cuidar de gado em montanha, mas Abraão ficou com isso. Mas Deus estava abençoando Abraão. Quando Abraão escuta que Ló foi preso, quando Abraão escuta que Ló foi levado cativo e que Sodoma inteira foi, amados, preste atenção, Abraão poderia ter dito: bem feito. Abraão podia dizer: como Deus é justo. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Abraão podia ter dito: meu Deus, aquele cara, eu sabia que ia terminar nisso, porque aquele cara só pensa nas coisas materiais. Eu sabia que ia terminar nisso aí mesmo. Que Deus tenha misericórdia. Mas Abraão não fez isso não. A Bíblia diz que ele pegou o seu melhor. Ele pegou o seu melhor. Ele pegou 318 homens que eram criados na sua casa e disse: levanta. Por quê? Meu sobrinho está precisando de mim. Levanta. Eu vou buscá-lo. Não, mas aquele cara que deixou você, eu vou buscar meu sobrinho. Porque para mim é primeiro as pessoas e depois as coisas. Ele deu o seu melhor para resgatar. E pode ser que quando eu dei a palavra profética aqui, você pensou: mas essa pessoa não merece muito não, hein, pastor? Mas você vai dar seu melhor. Amém. Você vai levantar seus 318 homens, você vai resgatar essa relação no nome santo de Jesus. E Deus vai te abençoar.
E Deus vai te abençoar. Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa é a unção que está sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Mesmo que venha lutas, que venha batalhas, o Senhor te deu vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Dá um abraço no Abraão que está do teu lado. Amém? Oh, glória.